Olá pessoal, nós somos do grupo de Web Service. Nós vamos fazer uma breve apresentação sobre o tema Serviço RESTful. O REST foi implementado com seu maior objetivo de construção de aplicações hipermídia de grande escala distribuídos. Nesta técnica, utiliza o protocolo HTTP na troca de mensagem entre cliente e servidor. Vamos falar alguns princípios do REST. Identificação de recurso através de URI. A arquitetura REST foca principalmente em recursos para a interação com os clientes. Tais recursos são identificados através de URIs. Com isso, cada recurso tem um endereço global que pode ser usado para a descoberta de serviços. Interface uniforme. Os recursos são manipulados utilizando um conjunto de quatro operações: inserção, atualização, exclusão e listagem-leitura. Cada operação utiliza um método de requisição HTTP diferente. O método GET retorna o estado corrente do recurso em alguma representação. O método PUT insere um novo recurso que pode ser excluído usando o método delete. POST transfere um novo estado para um recurso, ou seja, a atualização do recurso. Mensagens de autodescritivas. Os recursos estão desassociados de suas representações. Dessa maneira, os recursos podem ser associados em diferentes formatos. Interações de estados através de hiperlink. Todas as interações com os recursos são sem estado. Os estados podem ser embutidos na mensagem de resposta para garantir a futura interação. Web Services REST normalmente são implementados de duas formas. A REST é a implementação conforme descritos por Fielding, também chamado RESTful. Low REST utiliza apenas métodos HTTP GET, POST, pois alguns proxies e firewalls não permitem outros métodos que não seja Low REST. Arquitetura de Web Service REST. A arquitetura padrão utilizada para o Web Service REST é W3C e EDF. A maior vantagem de utilizar Web Service REST é o desenvolvedor pode testar os serviços no próprio navegador web. Biblioteca e a ferramenta utilizada nesse trabalho. Neste trabalho utilizamos JS, um framework que é uma especificação de JAX-RS. Por sua vez, JAX-RS define criação de web service com arquitetura RESTful. Atualmente, o JAX-RS é a parte integrante do Java EE. Neste trabalho também utilizamos a Apache Tomcat, um software livre desenvolvido pela Apache Software Foundation, que implementa Java Servlet, Java Server Pages para fornecer um ambiente de servidor HTTP web. Falamos algumas vantagens de utilizar REST. É mais elegante, pois utiliza ao máximo o protocolo HTTP, é mais simples de implementar. Mais ou menos 80% das integrantes utiliza o protocolo HTTP. O mesmo recurso pode ter diferentes representações, por exemplo, HTML, XML, JSON, TXT, ou seja, tem maior flexibilidade. Aqui está algumas referências utilizadas para neste trabalho. Olá pessoal, bom, vamos aqui então fazer um exemplo bem simplesinho aqui para criar o nosso web service tipo RESTful. Então a gente vai criar o nosso projeto, vamos dar um nome para o nosso projeto, vamos colocar aqui no caso Nutri
example. Aqui a gente seleciona a versão aqui então do seu Apache. A gente pode dar next. A gente já vai aqui colocar aqui, dar um check aqui nessa opção para criar o nosso web XML no projeto já, certo? Então, aqui no nosso projeto a gente vai usar algumas bibliotecas para implementar o nosso exemplo aqui. No caso, a gente vai usar o Jersey. Aqui você pode ir lá então na área de downloads e baixar aí a versão dele aí, no caso a mais atual aí, para poder trabalhar então com essas bibliotecas dele aí no nosso projeto. No meu caso, eu já descompactei aqui e a gente vai adicionar então ela aqui no projeto. Aqui no caso eu nem vou usar todas as bibliotecas, mas eu vou adicioná-las ao projeto mesmo assim. Vamos copiá-las para a pasta lib. Então aqui estão todas nossas bibliotecas aqui que a gente vai usar então no nosso projeto. A gente pode começar então criando então as nossas classes. Vamos aqui criar o nosso modelo. Vamos criar então um pacote aqui. O trim RESTful model. Então vamos criar então a nossa classe modelo, que será a nossa classe paciente. Então nós temos a nossa classe paciente. Vamos inserir aqui alguns atributos nela. Vamos colocar um nome, um ID. Vamos colocar também cidade. Vamos colocar uma cidade para o nosso paciente. Talvez seja interessante também saber a altura, o peso e a idade do nosso paciente. Então aqui a gente pode criar os métodos getSet, vamos criar aqui os métodos getSet. Aqui na nossa classe paciente, a gente vai ter que adicionar uma anotação aqui também, XML root element. Aqui essa anotação aqui ela vai ser necessária para que a nossa classe aqui funcione aqui com o nosso web service. Tá ok? Vamos aqui então criar a nossa classe agora, que vai conter os métodos que vão ser usados no nosso web service. Vou criar aqui um novo pacote. Chamá-lo de, vai ser o nosso resources. Vamos criar então a nossa classe paciente resources, certo? Atualizar aqui. Então a nossa classe paciente resources, essa aqui vai ser a classe que a gente vai usar
no Web Service, a gente vai então adicionar aqui a URL com a notação path. Vamos adicionar aqui a URL pacientes. Vamos adicionar aqui, vamos importar. Então, é por meio dessa URL que a gente vai acessar essa classe aqui, então, certo? Então, agora seria interessante, por exemplo, a gente ter os dados dos pacientes para trabalhar com os métodos que a gente usaria aqui para disponibilizar, né, os métodos, os serviços, né? Então, no caso, a gente criou um map aqui para não fugir do foco, para trabalhar com o banco de dados, tudo. A gente só criou um map aqui e inseriu alguns dados para a gente poder testar a nossa aplicação. Eu tenho eles aqui, então a gente pode inserir eles aqui. Vamos criar o nosso map aqui. Ciente map, como a gente chamou ali embaixo. Vamos importar aqui. Certinho. Então, a gente inseriu aqui alguns dados. Inserimos aqui, colocamos aqui 3 pacientes como exemplo. É somente um exemplo aqui. Vamos trabalhar com eles então nos nossos métodos. Vamos aqui embaixo, vamos fazer o seguinte, vamos criar um método para listar todos os pacientes. Então a gente vai, para ficar mais organizado, vamos adicionar aqui uma nova URL. Vamos chamar de listar todos, certo? Então vamos colocar aqui como a anotação produces o que vai ser apresentado então lá no navegador, o modo como vai ser apresentado os dados. A gente vai colocar aqui como sendo um XML, certo? Então vamos criar aqui então o nosso método. Ele vai ser uma lista de pacientes. Vamos chamar de get pacientes. Aqui a gente vai retornar então a nossa lista com os valores de cada paciente. Certo. Vamos importar aqui. Certinho. Bom, então o nosso método ele vai apresentar então por esse caminho aqui, né? Aqui os dados de todos os pacientes que a gente colocou aqui. Então a gente pode vir no nosso XML, nosso web XML. Vamos abrir ele como modo texto. Então aqui a gente vai colocar aqui o nosso XML para ele configurar certinho, para ele mostrar lá no browser.
Eu vou já inserir aqui. Vamos salvar. Então aqui é interessante aqui nessa parte adicionar o pacote aonde está a classe que contém os métodos tudo do Web Service, o nome do projeto, no nosso caso é example, certinho, vamos salvar aqui. Então a gente já pode tentar testar o nosso exemplo então no server. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Certo. Vamos abrir o navegador aqui então. Nesse caso a gente aqui ele não está apresentando nada porque nessa URL aqui a gente não colocou mesmo. Vamos acessar então o nosso método a listar todos. Então o nome do projeto, então a gente usa o localhost, o nome do projeto, no nosso caso é o Nutri Example. Então o nome do nosso projeto, depois a gente vai inserir aqui o pacientes, certo? Pacientes, com o método que a gente colocou ali embaixo, o listar todos. Então, pacientes, listar todos. Pacientes. Pessoal, então aqui eu esqueci. Aqui a gente tem que colocar, como a gente vai apresentar os dados, a gente tem que colocar o get, a anotação get. Aqui ele permita que esses dados aqui eles sejam passados lá para o nosso navegador. Então vamos salvar aqui. Vamos dar uma olhadinha de novo. Vamos aqui no nosso editor. Te dar uma olhadinha nele de novo para testar a nossa aplicação. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, então, agora foi, né? A gente então aqui apresentou aqui, então, listamos todos os pacientes que a gente inseriu no nosso map lá, na nossa classe. São os pacientes que a gente inseriu. Então, vamos supor, por exemplo, também que eu quisesse buscar somente somente um paciente, não todos, né? Então a gente poderia buscá-los pelo ID. Então a gente pode colocar aqui um outro método, por exemplo, para buscar os nossos pacientes. A gente pode, vamos colocar aqui um path. Novamente ele vai acessar pelo ID do paciente, né? Temos que inserir a chave para indicar que é a variável. Vamos usar o get novamente, que a gente vai apresentar esses dados lá. E o modo como a gente vai apresentar esses dados, que é usando o text XML novamente. Então, aqui vamos criar então o nosso método, que ele vai apresentar um paciente então para a gente, dado o ID. Eu vou usar essa anotação aqui, path
essa notação, a gente vai usar ela para indicar para a gente que a gente está usando o ID que ele digita lá na URL, certo? Então a gente coloca essa notação, PF parando, vamos colocar aqui então o nosso ID e vamos retornar então o paciente que ele digitou lá com o ID. Por exemplo, vamos importar aqui certinho. Então vamos usar esse método agora para a gente testar acessando um a um cada paciente. Então eu vou salvar aqui, tá? Vamos aqui. Então vamos testar lá cada paciente. Então a gente vai acessar ele usando pacientes, a URL pacientes, depois o ID para acessar esse método aqui. Então vamos lá. Vamos supor que eu queira acessar o primeiro paciente. Então no caso aqui ele apresentou para a gente o primeiro paciente de XML. Posso acessar o segundo paciente ou o meu terceiro paciente. Bem simplesinho aí para a gente trabalhar aí com as funções e notações aí com web service tipo RESTful. É isso aí, pessoal. Então até a próxima então.